Olá pessoal, tudo bem? Maurício de Araújo aqui em mais um vídeo para vocês. E hoje falando aí especificamente sobre o assunto hospedagem de sites e revendas de hospedagem, hoje nós estamos trazendo mais esse vídeo aí com super dicas para vocês, né? De fundo aí nós temos aqui o site da isphosting.com.br, que é o nosso host, a nossa empresa, a qual nós indicamos a todos amigos e parceiros aí que desejem criar sites, desejem criar lojas virtuais, streaming de rádio, TV, ou seja, o que você precisar para o seu negócio digital, ok? Bom, pessoal, o assunto do vídeo hoje, dessa live rápida que eu quero trazer para vocês aqui, eu não quero estender muito, é sobre uma dica aí, uma pergunta que corre muito nos fóruns aí a respeito de tráfego e storage, né? Ou seja, espaço em disco e tráfego da hospedagem. As pessoas ficam meio na dúvida na hora de contratar, porque hoje tem muito anúncio das empresas aí no geral. Hoje nós vamos estar trazendo um comparativo de algumas empresas aí além da nossa. E assim, nós não vamos estar focando em preço, valores, apenas para referência. Tá dando um norte aí para o pessoal que está começando na área entender melhor o que significa storage, o que significa espaço em disco e o que significa tráfego mensal, ok? Nós temos aqui comparativo de 3 empresas, a nossa, temos aqui de uma outra empresa aqui que tem também aqui 3 planos e de uma outra empresa aqui que tem 4 planos à disposição. Vamos estar fazendo um comentário explicando um pouquinho sobre o que vem a ser espaço, o que vem a ser banda de tráfego, né? O que vem a ser aí o tráfego de transferência, o que vem a ser também a questão do espaço aí em bancos de dados, ok? Definindo aí para que você possa, na hora de escolher a sua hospedagem, para que você possa ter uma noção e escolher a melhor opção para o seu tipo de site. Bom, explicando aí, espaço em disco ou storage, ok? Você vai ver aqui nos nossos planos que nós divulgamos aqui, aqui nos nossos planos de hospedagem a partir de R$ 9,90, você tem aí o Disk Storage ilimitado Tier 3, só esclarecendo, Tier 3 é uma referência internacional para data centers, né? E o storage, pessoal, nada mais é que o espaço em disco. No seu computador pessoal, você teria ali, como comparação, o HD ou hard disk. Então, esse espaço é o espaço que você tem disponível para os seus arquivos na internet, para as páginas do seu site, para arquivos em vídeo, fotos, imagens, ou seja, é o espaço físico onde você pode colocar os seus arquivos, ok? Então, sempre que você ouvir falar em storage, ou disco, ou espaço em disco, ou cota de disco, vai se referir a quantos arquivos você pode ter dentro do seu site ou dos seus sites quando o seu plano tiver mais de um site disponível, ok? Então, isso aí é o que tem a ver sobre esse assunto aí, quando você fala em espaço em disco, quando você fala em disk storage, então se refere à quantidade de arquivos que os seus sites vão suportar dentro do plano de hospedagem contratado. Então aqui, olha, no nosso caso aqui, nos nossos planos de hospedagem nós oferecemos storage ilimitado. Vamos entender, vou estar explicando um pouquinho também sobre essa regra de storage ilimitado. Você vai ter hospedagens aqui, olha, por exemplo, nessa outra hospedagem aqui de um concorrente, nós temos 3 planos. Um plano com 10 GB de espaço em disco, né? Nós temos um outro plano onde ele tem espaço em disco SSD ilimitado e ilimitado aqui no plano 3 desta outra empresa aqui também, ok? Algumas empresas até explicam bem, olha, veja bem aqui, ó, nós não estabelecemos nenhum limite na quantidade de espaço em disco, significa que você pode usar para o funcionamento normal de um site de negócios pessoal, pequeno ou médio, desde que atenda a nossa TOS, ou seja, quando você tem uma empresa anunciando espaço ilimitado, como no nosso caso aqui, você vai estar sempre limitado a um contrato. Esse contrato, ele estabelece algumas regras. Você pode mandar arquivos ilimitadamente, desde que atendendo a certas regras. Essas regras geralmente incluem restrição de você não poder enviar sites para determinados tipos de conteúdo que são proibidos na internet,
No geral, você tem o uso de páginas e fotos ilimitados, e você tem apenas pequenas restrições para que você envie conteúdos lícitos na internet, porque isso é muito importante, para que você não extrapole recursos aí. Por exemplo, no nosso caso, nós proibimos sites adultos, porque sites adultos, eles têm aí uma tendência a propiciar um ambiente para disseminação de pragas virtuais, vírus e esse tipo de coisa. Então, nós ilimitamos o uso de arquivos, desde que você trabalhe numa política de enviar conteúdo lícito. Então, pessoal, eu acho que fica bem clara essa parte aí, né? O que diz respeito a Disk Storage ou espaço em disco é o espaço para envio de arquivos. Vamos falar um pouquinho sobre um outro conceito, que é o conceito de tráfego. Tráfego, no nosso caso aqui, nós anunciamos nos nossos anúncios, geralmente é ilimitado também, né? Em outras empresas você vai ver aí em alguns casos, olha só, nessa empresa aqui, eles limitam aqui, limite de tráfego de 100 GB. Tráfego, banda, você vai ter aí um outro conceito, é a quantidade de dados que o seu plano pode transferir para a web mensalmente. Essa velocidade, ela nem refere-se à velocidade, porque a velocidade de porta de rede, isso vai depender muito. Esse aí é mesmo o tráfego, é como que você pode ter audiência no seu site. Ele se refere à audiência, se refere à quantidade de visitas, à quantidade de visualizações que os seus sites poderão ter mensalmente, ok? Então a empresa ela limita ou ela te dá de forma ilimitada. Nós aqui na ESP Hosting, nós ilimitamos todo o tráfego de dados nos nossos data centers, onde temos parceria. A velocidade média dos nossos data centers hoje é de 1 gigabit acima, né? Que é uma velocidade das mais altas do mundo hoje, considerada das mais altas, né? De 1 a 10 gigabits de velocidade. Significa dizer que, se nós compararmos com a nossa internet local, geralmente nós recebemos aí um plano de 10 megabits, 15 megabits, de acordo com a nossa operadora. O tráfego do nosso data center, ele é de 1 a 10 gigabits, seria 1 a 10 mil megabits, né? Ou seja, 10 mil vezes maior do que seria a nossa internet local, para uns planos aceitáveis de Velox ou de Speed ou de Vivo Fibra, para quem trabalha com essas operadoras aí. Bom, na maioria dos casos você vai encontrar aí tráfego ilimitado, né? Na maioria dos planos. Hoje a nossa tecnologia de data center já nos permite vender planos ilimitados com relação ao tráfego. Essa ilimitação do tráfego, ela também está atrelada a algumas regras, né? No caso dessa empresa aqui, por exemplo, eles colocaram aqui, olha, transfira quantos dados pela internet quanto necessário através de portas de rede de 100 megabits segundo. Então, no caso deles, eles têm uma rede de 100 megabits. A nossa empresa já trabalha com a rede média de 1 a 10 gigabits, e isso, no geral, é bem assim, é bem relativo de uma empresa para outra. Varia muito de uma empresa para outra. Mas 100 megabits hoje é um mínimo aceitável, né? Para uma porta de velocidade de servidor no data center. Isso quer dizer que você pode ter aí milhares de visitas diárias. É um espaço, uma banda de tráfego bem considerável. Nessa outra empresa aqui, eles não divulgaram, algumas empresas não divulgam. Quando a empresa não divulga, normalmente refere-se a tráfego ilimitado, ok? Como no nosso caso aqui, nós não divulgamos a nossa empresa porque o nosso tráfego já é ilimitado por padrão nas portas de 1 gigabit dos nossos data centers. Nessa aqui também não informa, então provavelmente eles devem trabalhar com tráfego ilimitado. No caso dessa terceira empresa aqui, eles apenas no plano mais básico deles, eles limitam a 100 gigabits de tráfego mensal, o plano mais barato deles aqui. Bom, então, conceituando de forma bem clara, quando você fala de limite de tráfego, de banda de tráfego, estamos falando sobre a quantidade de visitas e de acessos
que a sua hospedagem poderá suportar mensalmente. Temos ainda um outro conceito aqui que ele se aplica mais à questão de streaming de rádio e TV, ou seja, para transmissões em vídeo e áudio. É a questão de conexões simultâneas. No caso aqui dos nossos planos de streaming de áudio para web rádio e web TV, streaming de áudio e vídeo, nós temos aqui no nosso plano mais básico um limite de 50 conexões simultâneas, e vamos explicar um pouquinho desse conceito. Significa que se você tem um vídeo transmitindo dentro do seu plano de streaming, isso se refere mais a transmissão de áudio e vídeo pela internet, então você pode ter até 50 pessoas ao mesmo tempo assistindo aquela transmissão. Então, levando em consideração que algumas pessoas assistem um vídeo e saem, outras assistem vários vídeos, então você tem aí uma conectividade de até 50 pessoas assistindo o sinal naquele mesmo momento, no mesmo exato momento, sem perda de qualidade do sinal. Isso não quer dizer que somente 50 pessoas por vez conseguem assistir, mas que, ao mesmo tempo, 50 pessoas têm tráfego garantido com qualidade 100%. As demais podem ter aí alguma instabilidade, mas como entra um, sai outro, então você tem aí uma possibilidade de ter aí, num caso desse aqui, milhares de conexões diárias sem nenhuma instabilidade, o que é muito legal aí e que permite uma conectividade muito boa e uma audiência muito boa, mesmo nos planos mais básicos. No caso de hospedagem de site, geralmente você não vai encontrar muito essas limitações, porque não se aplica muito, mas a média para os planos de hospedagem compartilhada, como na internet, é de 100 a 1000 conexões simultâneas por site hospedado ou por plano hospedado, que é um valor relativamente alto para a realidade de hospedagem de sites, né? Então, fica bem tranquilo aí, você pode ter aí milhares até milhões de visitas mensais, dependendo do plano que você paga para a sua hospedagem. Bancos de dados, né, MySQL. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos bancos de dados MySQL. A maioria das empresas que oferecem planos mais básicos, elas oferecem no mínimo um banco de dados MySQL para empresas que hospedam os planos de um site, e bancos ilimitados para os planos maiores, né? No nosso caso aqui, nós oferecemos aqui bancos de dados de acordo com a quantidade de websites que você hospeda. No caso, um plano de 10 sites geralmente vai ter 10 bancos de dados. Um plano com ilimitados sites vai ter ilimitados bancos de dados. O banco de dados MySQL, ele é responsável por guardar os dados daquele plano de um CMS. Por exemplo, se você tem aí um WordPress instalado, um site WordPress. No caso de um site WordPress, você tem que ter aí um banco de dados, no mínimo, para manter esse site WordPress no ar, para gerenciar o sistema WordPress. Então, um banco de dados gerencia um sistema. Basicamente, é a regra, né? Você pode ter ilimitados usuários dentro de um único banco de dados, então ele não diz respeito ao limite de usuários, e sim a limite de instalações dentro da sua hospedagem. Se você tem 10 bancos de dados, significa que você pode ter 10 sistemas diferentes. WordPress, você pode ter lá 10 sites WordPress diferenciados, ou um site WordPress, um Joomla, uma loja virtual, o PHP, ou uma loja V12 PHP ou V13 da Interspire. Então isso vai ser assim, de acordo com os sistemas que você hospeda. Se você trabalha com WMCS, você pode ter aí um site WMCS, um banco de dados para ele. Nós recomendamos que não sejam misturados, né? O ideal é que você não misture vários sistemas no mesmo banco de dados, para não gerar desordem com relação aos seus usuários e senhas e não gerar conflitos, né, no PHP da sua hospedagem. Então, basicamente, os bancos de dados, eles se referem a instalações disponíveis no seu sistema.
Bom, essas são apenas algumas dicas, eu espero ter ajudado. Comentem aí nos comentários do vídeo, você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você que está assistindo nos nossos cursos, comente aí também na área de comentários do curso, fique à vontade. Se você tem dúvidas, deixe as dúvidas, nós tentaremos trazer luz às suas dúvidas nos próximos vídeos postados. Essa é a live semanal da ISP Hosting, plataforma de negócios. Eu sou Maurício de Araújo, trazendo conhecimento até vocês. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.